Salve, turma boa! Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Meu nome é Carla Patrícia, professora de História. Hoje eu estarei trabalhando com vocês a Mesopotâmia, tá certo? Porque nós vamos dar início ao estudo sobre a Idade Antiga e o momento em que surgiram as primeiras civilizações. Por isso, pessoal, a Mesopotâmia também é conhecida como o berço da civilização, onde tudo vai se originar, onde a vida urbana se origina, onde a gente vai ver surgir as primeiras cidades, nós vamos ver surgir a primeira escrita, o primeiro código de lei escrito, tudo aí, beleza? Essa região, a palavra Mesopotâmia, ela é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Ou seja, essas primeiras civilizações que vão se sedentarizar aí, né, nessa região do Oriente Médio, ela vai ficar entre os rios Tigre e Eufrates, tá certo? Por isso do nome Terra entre Rios. Ela também é conhecida como crescente fértil, porque é uma região, pessoal, em que se você ligar um traçado entre um rio ao outro, você vai ver o formato de uma meia-lua, da lua crescente, tá certo? E fértil, porque essas primeiras civilizações são chamadas de hidráulicas, porque a principal fonte de sobrevivência era a agricultura. E para que essa agricultura se desenvolvesse, era necessário eles estarem próximos a grandes rios, tá certo? Observe. Quando nós começamos a estudar essas civilizações, nós estudamos e nós chamamos de os primeiros estados, ou seja, as primeiras civilizações teocráticas. As primeiras civilizações, pessoal, que a gente vai ver que são sociedades que vão se organizar em torno de um rei. E esse rei, pessoal, ele vai ser visto como um deus, tá certo? Vai ser atribuído a eles poderes de deuses. Por isso do nome Theo, de Deus, né, de deuses, crático governo, governo dos deuses. Muito bem. A Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, a gente vai ver surgir mais ou menos aqui cinco principais civilizações, beleza? Nós vamos estudar as civilizações Suméria, os Sumérios, os Acádios, os Amoritas, os Assírios e os Caldeus. Tá certo, pessoal? Então, hoje, os países que se situam nessa região, que correspondem a essa região da antiga Mesopotâmia, é o Iraque, a Síria e a Turquia. Tá certo? Muito bem. Vamos analisar esse estudo, a Mesopotâmia, a partir do que a gente chama de produção asiática. Não tem como a gente fazer um estudo aprofundado de cada uma daquelas civilizações que eu citei aqui, Sumérios, Acádios. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trazer os aspectos comuns, né? O que é que eles têm em comum, tanto na política quanto na economia, sociedade, cultura e religião. Beleza? Muito bem. O que é que eles tinham em comum no que diz respeito à economia, tá certo? Todas as civilizações que vão se originar, que vão se organizar ali no Crescente Fértil ou na Mesopotâmia, eram sociedades baseadas em uma economia hidráulica ou de regádio, irrigação. Era uma sociedade, como eu falei para vocês, que tinha como forte atividade econômica, atividade de sobrevivência à agricultura. Então, a agricultura precisava e precisa ser regada, e eles precisavam se sedentarizar próximos a rios para que aqui isso ficasse mais fácil de acontecer. A terra, pessoal, nesse momento, ela pertence ao Estado. Ela não vai pertencer, não vai ter essa propriedade privada, cada um com a sua terra. Não é assim. A terra e tudo que é produzido nela vai pertencer ao Estado, ou seja, ao rei. Muito bem. Nesse momento, a gente vai ver chamada a servidão coletiva. O que é que acontecia? O rei cedia parte da terra às pessoas que ali viviam. Essas pessoas iriam cultivar a terra, mas iriam devolver a esse rei o aluguel dessas terras através dos impostos. É o que a gente chama de corvéia real, tá certo? Como eu falei, a agricultura se baseava na irrigação. Nessa sociedade, ou seja, nos assírios, acádios, os caldeus, todas as sociedades que eu falei antes, a gente vai ter poucos escravos, né? A maioria desses escravos é conseguida através das guerras, mas a principal relação de trabalho aí vai ser a servidão.
Mas não é só de agricultura que essas sociedades vão viver, a gente também vai ver o artesanato, o comércio e a criação dos primeiros canais de irrigação. Beleza? Esses são aspectos em comum da economia. Na política, pessoal, a gente tem aí uma sociedade teocrática, ou seja, o governo dos deuses, em que esse governo, esse rei, vai ser chamado de faraó, quando a gente estiver estudando o Egito, e chamado de patesi, agora, quando é no momento que a gente está estudando a Mesopotâmia. Então, o rei é o patesi e a ele vai ser atribuída divindades de deuses, beleza? A gente vai falar também outro aspecto característico da política mesopotâmica vão ser os déspotas, ou seja, uma única pessoa ela vai simbolizar tanto o poder religioso quanto o poder político, vai centralizar nele tanto o poder religioso quanto o poder político. É nesse momento, pessoal, que vai ser necessário ser criada uma escrita para justamente dar ao Estado, ao rei, ao governo, uma organização, um registro, tá certo? Então surge o Estado ou atividade burocrática, que buro significa escrita e crático governo, ou seja, o governo da escrita. Então toda a questão burocrática, a sistematização das leis, das regras entre essas civilizações vai ser feita através da escrita. Então, a escrita surge como a necessidade de organizar essa sociedade que estava surgindo aí, beleza, gente? Num aspecto social, a gente vai ver que essa sociedade, a sociedade mesopotâmica, ela vai ser estamental, pessoal, porque ela é formada em estamentos. Vocês estão vendo aí a sociedade representada em forma de uma pirâmide. Então, quem está no topo vai mandar em quem está embaixo, por isso que a gente fala que é uma sociedade hierarquizada e que as pessoas vão ter pouca mobilidade social, ou seja, eles vão ter pouca chance de ascender nessa sociedade, porque não vai ser dado aos que estão mais na base dessa pirâmide possibilidade de eles melhorarem de vida. O que eu quero dizer é o seguinte: quem nasce um servo nessa sociedade vai morrer servo, tá certo? Então, no topo a gente tem o faraó, os sacerdotes, seguido dos militares. Vocês estão vendo aí? Os militares, os burocratas, aqueles que eu falei antes que eram responsáveis em registrar as leis, também chamados de escribas. Nós vamos ver também os funcionários públicos e embaixo, sustentando tudo isso, a gente tem quem? Os camponeses, os servos, os artesãos, os escravos. Então, é uma sociedade formada em estados, tá certo? O estado é assim, é em estamentos, ou seja, em status. Quem está em cima, como faraó, manda em quem está embaixo, e assim sucessivamente. Lógico que logo vocês estão vendo aí que servos, camponeses, escravos não vai mandar em ninguém, porque abaixo deles não tem mais nenhuma camada social. Beleza? Guardem essas características da sociedade, porque é importante. Na cultura, pessoal, os mesopotâmicos vão inventar o primeiro tipo de escrita da história da humanidade. A chamada escrita cuneiforme foi inventada pelos sumerianos, tá certo? Essa escritinha aí que vocês estão vendo, ela era feita em uma tábua de argila, né? Ela leva esse nome de cuneiforme, porque ela era escrita com uma espécie de palito, tipo um palitinho de churrasco, sabe aquele palitinho de churrasco parecido aquilo? E ali era escrita, né? Era feita toda a escrita que era levado ao forno, onde essa escrita ela era assada e só depois era possível tê-la. Mas observe que a escrita era uma coisa apenas dos estados da sociedade mais altos, ou seja, só entre os faraós, os sacerdotes e os burocratas. O povo, ou seja, os servos, camponeses e escravos não detinham essa escrita. Escrita aqui vai simbolizar poder, conhecimento como símbolo de poder. Eles vão também, pessoal, desenvolver a matemática, né? Há também a astrologia. Vocês já ouviram falar dos signos do zodíaco? Pois é, foram eles que inventaram, né? E também estudando os astros, eles puderam classificar as estações do ano.
A arquitetura era, não posso nem falar muito, né? Na Mesopotâmia, como exemplo, a gente tem, como vocês estão vendo aí embaixo, os zigurates, que eram esses templos lindos, feitos, que tinham objetivo de adoração aos deuses, né? Porque, como vocês vão ver mais na frente, os mesopotâmicos, eles eram, assim também como os egípcios, politeístas, né? Então, na base, na parte de baixo aqui do zigurate, deixa eu ver se eu acho minha canetinha aqui para vocês verem. Peraí, viu, gente? Minha canetinha aqui, ó. Ó, isso aqui, pessoal, ó, é um zigurate, tá vendo? Aqui embaixo funcionava o comércio, as atividades comerciais. Nessa região, os sacerdotes faziam as cerimônias. E aqui em cima, no topo do zigurate, eram realizados sacrifícios aos deuses. Eles acreditavam, pessoal, que quanto mais alto fosse um zigurate, mais próximo dos deuses, mais rápido essas orações chegariam aos deuses. Tá certo? Lá na frente a gente vai ver que com esse pensamento os mesopotâmicos vão construir o maior zigurate do mundo, que vai ser chamado de Torre de Babel. Tá bom, gente? Vamos lá. Religião. Os mesopotâmicos, como eu falei antes, eles eram politeístas, ou seja, o politeísmo é a crença em vários deuses, e alguns desses deuses tinham a forma, né? O formato de antroposomórficos, quase não sai. Ou seja, a metade Deus, alguns tinha a metade forma humana, de animal, né? Observe que vocês têm duas imagens. Do lado direito, vocês estão vendo ali os deuses dos mesopotâmicos e do lado esquerdo da tela de vocês, alguns deuses egípcios. A Bíblia, né, é possível vocês encontrarem muitas passagens desse período da Mesopotâmia na Bíblia, no Velho Testamento. Ele fala muito de Baal, né, que era o deus que os hebreus condenavam à adoração. Tá certo? O próprio Abraão, ele tem origem mesopotâmica. A família dele era da cidade de Ur dos Caldeus. Tá bom, gente? Muito bem. Agora a gente vai ver um pouco, pessoal, um pouquinho de cada uma daquelas 5 civilizações. Vocês vão perceber, pessoal, nenhuma dessas civilizações elas foram contemporâneas. Elas coabitaram ao mesmo tempo na região mesopotâmica. Para uma dessa civilização viver lá, a outra ela teve que dominar a que estava vivendo ali antes. Como vocês vão ver, o tempo que elas surgiram, que elas vão ficar naquela região Mesopotâmia, vai ser decrescente. Vocês vão perceber aqui, tá? A primeira civilização da humanidade a surgir, pessoal, e ela então vai inventar as primeiras cidades, são os sumérios. Os sumérios surgiram por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Era uma civilização originária da região do Cáucaso, tá certo, pessoal? A organização, eles se organizaram em cidades-estados, cidades independentes. Cada cidade sumeriana tinha o seu governo, tá certo? O poder era descentralizado. O líder dessa cidade, como a gente falou, era o Patesi, o rei era chamado de Patesi. Lembra que a Pro falou que é uma sociedade teocrática? Tá certo? Eles, como eu falei para vocês, o grande legado deles vai ser, eles vão dar origem às primeiras cidades que se tem notícia, que é a cidade de Ur, de Uruk, Lagash e outras. E o grande legado dos sumerianos para a gente, na verdade, vai ser a invenção da primeira escrita, que é a escrita cuneiforme, a roda, né? E os primeiros diques para poder controlar e represar a água. E eles são politeístas e eles vão inventar aqueles zigurates que eu já mostrei para vocês. Posteriormente, pessoal, os sumerianos vão ser invadidos pelos acadianos. Os acádios vão se sedentarizar na região da Mesopotâmia por volta de 2500 a.C. Os acadianos têm de origem semita, ou seja, todas as vezes que vocês ouvirem falar dos semitas, todos eles têm a origem em Sem. Sem, pessoal, foi o filho de Noé, né, que abandonou, que foi embora, que deixou Noé. E aí todos esses povos que se falam de origem semita são descendentes de Sem, filho de Noé. Beleza? Noé mesmo, aquele da Arca de Noé.
tá certo? Por exemplo, os hebreus também é de origem semita. Os árabes também é de origem semita, tá certo? Os acádios, liderados pelo seu líder, rei Patosi Sargão I, vão conquistar as cidades sumerianas, como eu falei para vocês, submeter os sumerianos ao seu poder. Ó, pessoal, são eles os acadianos que vão inventar, que vão implantar o primeiro estado, o primeiro reino unificado, tá certo? Vocês lembram que eu falei que os sumérios eram cidades independentes, cada um tinha um líder, e já os acádios vão unificar isso e vão dar origem a um estado unificado. Depois, pessoal, os acadianos vão ser submetidos ao poder dos amoritas. Os amoritas vão se sedentarizar na região da Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., tá certo? São eles que vão desenvolver o primeiro império da história da humanidade, o chamado Primeiro Império Babilônico. A Bíblia também narra muito o Império Babilônico, tá bom? Em que o principal rei, o rei que se destacou foi o rei Hammurabi. Para Carla, por que o rei Hammurabi se destacou? Porque foi ele, pessoal, o primeiro a escrever um código de lei. Porque as leis, pessoal, elas eram passadas de tradição oral. Então, cada rei seguia a lei que ele queria. Não tinha registro da lei, né? Então, o Hammurabi, pessoal, ele vai criar um código de lei. Esse código de lei vai ser baseado em um código antigo de lei chamado de olho por olho e dente por dente, a chamada Lei de Talião. Como é que era assim? A punição de um crime, ela era feita a partir do tamanho do prejuízo causado pelo criminoso, tá certo? Era a lei do olho por olho e do dente por dente. O Código de Hammurabi é o primeiro código escrito da história, tá bom? Posteriormente, a gente vai ver os assírios, os grandes guerreiros assírios, chegando, ó, e submetendo os amoritas, por volta do ano 1200 a.C., tá certo? Os assírios, pessoal, criaram o primeiro exército profissional da história. Então, era um povo guerreiro, um povo militar, que tinha a guerra como forma de resolver todos os seus conflitos. Portanto, eles vão ter um exército profissional, porque antes era assim. Quando alguma dessas civilizações antigas elas iam ser invadidas ou precisavam guerrear, ela chamava a comunidade, a população, armava e mandava para a guerra. Já os assírios não, os assírios vão ter um exército profissional que vai receber salário, tá certo? Para poder lutar pelo seu povo, tá? Construir os primeiros carros de guerra da história são os assírios. Mas não era só de guerra que os assírios viviam. Eles também construíram, pessoal, a primeira biblioteca da história, a biblioteca da cidade de Nínive, tá certo? Vocês se lembram que Jesus Cristo foi crucificado ele foi condenado à pena de morte lá na Roma Antiga e ele foi executado com a morte de cruz. Pois bem, foram os assírios que inventaram a morte de cruz e os romanos posteriormente vão se apropriar dessa cultura assiriana. Beleza, gente? Muito bem. Agora nós vamos ver os caldeus. Os caldeus surgem no ano de 612 a.C., pessoal. Então, os caldeus vão ter como capital a Babilônia ou a cidade de Babel. Tá certo? É o que a gente chama também o Segundo Império Babilônico. Um dos imperadores que chama mais atenção e que a Bíblia narra também é o Nabucodonosor. É o imperador, é ele que vai invadir a Palestina e vai terminar escravizando os hebreus. Tá certo, pessoal? Ele vai construir um jardim suspenso da Babilônia, vai dar de presente a sua esposa, para que ela lembrasse de sua terra natal. E é também no reinado dele que a gente vai ver ser construído o maior zigurate da história, a chamada Torre de Babel, como vocês estão vendo na imagem de vocês. Reza a lenda, né? Dizem que os idiomas surgiram na construção da Torre de Babel, porque, segundo o que é narrado, eles construíram essa torre cada vez mais alto para chegar aos deuses, e Deus, evitando que uma tragédia acontecesse, porque essa torre iria desabar, Deus repartiu as línguas, ou seja, surgiram os vários idiomas. Como os construtores não conseguiam entender o idioma do outro para continuar a obra foi abandonada. Tá bom, gente?
Muito bem, pessoal. Praticando. Agora vocês vão praticar realizando as atividades que a Pro passou. Beleza? Beijão. Esse foi o nosso vídeo rapidinho, um resumão sobre a Mesopotâmia. Tá certo? Só lembrando, Mesopotâmia é a palavra de origem grega que significa terra entre rios. Quais são os rios? Tigre e Eufrates. Tá certo? Muito bem. Foi na Mesopotâmia que surgiram as primeiras civilizações, por isso ela também é conhecida como, pensem, isso mesmo, o berço da civilização. Tá certo? Por quê? Porque foram os mesopotâmicos os primeiros que inventaram. Um, dois, três. Muito bem. Inventaram o quê? A vida urbana, ou seja, foi lá que surgiram as primeiras cidades, o primeiro código de lei escrita, a primeira escrita, a roda, o primeiro exército profissional, os primeiros carros de guerras e entre outras coisas maravilhosas que nós vimos. Um beijo, até mais e bons estudos.